Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nesta quinta-feira, onde nós estamos encerrando o mês de outubro e a temática Reforma Protestante. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, qual é a dica que eu dou para você? Faça a sua inscrição no canal e acione o sininho das notificações. Se você, porventura, perdeu os episódios que nós colocamos aqui diariamente sobre a Reforma Protestante, nós temos uma playlist para você acompanhar. Faz a sua inscrição no canal, acione o sininho das notificações. No final, eu vou dizer para você qual é a temática do mês de novembro que nós vamos tratar aqui. Muito importante, a temática muito importante. E hoje, você precisa acompanhar o programa até o final. No final, eu tenho uma surpresa para você. Não vai demorar muito, tá certo? Fica aqui até o final. Hoje aqui nós vamos fazer o fechamento, trazendo para você aquele que é, com certeza, o legado maior da Reforma Protestante dentro do cenário daquilo que foi apresentado. E é um legado doutrinário, Ontem nós falamos sobre legado num aspecto que envolveu até a questão social, e hoje nós vamos falar sobre um aspecto doutrinário, um legado literalmente doutrinário que gerou um reflexo por todo o cenário posterior à reforma e que eu e você certamente vivemos o fruto disso. Então, você que está aqui, não se esqueça, já deixa seu like também aqui no vídeo para poder o YouTube entender que você está dizendo que esse vídeo é relevante, que esse vídeo ele tem conteúdo que deve ser compartilhado, que deve ser colocado dentro da esfera dos algoritmos para poder alcançar outras pessoas. O YouTube vai entender dessa forma, você dando like, você comentando. Às vezes eu acho que vocês comentam pouco aqui no nosso canal, tendo em vista o tipo de conteúdo que nós compartilhamos, que seria muito interessante que você interagisse mais. Algumas pessoas relatam assim, pastor, eu assisto pela televisão e acaba que eu não consigo digitar, e aí eu estou fazendo outra coisa. Aí eu digo sempre, tire um momento, abra o seu celular e você pode parar um momento para você deixar seus comentários, até relacionar aquilo que você aprendeu. Algumas pessoas aqui fazem isso, é muito legal. As pessoas colocam ali a síntese da minha fala, os eixos da minha fala, até para poder depois a pessoa pesquisar e poder também abranger o conhecimento e pesquisar. É muito importante. Aqui o Acordando para o Propósito é, de fato, um despertar para o conhecimento, um despertar para você cumprir aquilo que Deus designou para você fazer aqui nessa terra. E muitas pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta que entenderam que o fato de você professar a fé em Jesus Cristo te atribui a responsabilidade de poder pregar a palavra, de ensinar a palavra, de difundir o evangelho. Então, o nosso programa aqui, ele é uma instrumentalidade que está sendo disponibilizada para você, para poder você literalmente acordar para o propósito. Isso é despertar, acionar aí o modo de atitudes que vão levar você a cumprir o desígnio de Deus para você aqui nessa terra. Mas, lembrando, final do programa, eu vou abrir aqui para você colocar o seu pedido de oração, porque amanhã a gente começa um novo mês e já vamos ter a oração. Então você pode fazer o seu pedido hoje. 2, no final eu vou revelar qual é o tema do próximo mês, novembro. E 3, uma dica, na verdade, uma oportunidade para você sem igual, principalmente para você que quer se aprofundar aí na temática Reforma Protestante. Então fica aí até o final que eu vou dar para você essa oportunidade. É uma oportunidade única e você vai ver isso. E eu vou acreditar que todos aqueles que estiverem assistindo aqui vão aproveitar essa oportunidade, ok?
Mas olha, nós estamos chegando ao fim desse mês de outubro, onde nós tratamos sobre a Reforma Protestante, sob uma ótica muito tranquila aqui, muito suave, e eu diria muito instrutiva. E eu louvo a Deus porque você está aqui acompanhando o programa e aprendendo junto com a gente. Você viu que nós contamos aqui de maneira muito sucinta, até para poder você conseguir aderir esse conhecimento para você. Nós falamos sobre aspectos preparatórios da Reforma Protestante que envolveram a vida de pessoas que elas, de alguma forma, conseguiram enxergar um problema. Então, anote isso daí. Havia um problema doutrinário dentro do aspecto apresentado pela a Igreja Romana, pela Igreja Medieval. Quando nós falamos lá no início da nossa temporada aqui sobre a Reforma Protestante, você viu que eu enfatizei bastante uma construção de ideia aonde que mostra claramente que a Bíblia ela tem uma forma apresentada por Deus para que a própria mensagem do Evangelho pudesse ser difundida. E em dado momento houve uma deformação não do Evangelho, mas da mensagem que se pregava, dizendo ser o Evangelho. Eu sempre repito isso daqui, e eu espero que você que nos acompanha aqui regularmente, você tenha aprendido isso. Os princípios, eles não podem ser destruídos. Os princípios, eles não podem ser deteriorados. Por que eu digo isso? Porque os princípios, eles são bases, eles vão funcionar, eles são estabelecidos por Deus, e através da Bíblia nós aprendemos esses princípios. O que acontece então? O que acontece é a deturpação do conceito e da mensagem acerca de um determinado princípio. Ou a maneira com que as pessoas levantam ideologias para poder ecoar, criar ruído e às vezes até tentar ofuscar a fala e a mensagem dos princípios. Então essa é a ideia. Veja muito bem a ideia de quando Mateus capítulo de número 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é, a igreja é um fundamento, uma base acerca da difusão do evangelho. E aí nós não estamos falando aqui de igreja sobre o aspecto denominacional, nós não estamos falando sobre a história eclesiástica, nós estamos falando sobre a história do cristianismo, a história do evangelho. Então, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, ela é formada por pessoas. Então, veja que se você começa a entender. Então, houve um ruído contrário à mensagem do evangelho, aquilo que a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, precisa difundir enquanto discípulos de Cristo. E a reforma dentro desse cenário, eu gosto de uma ideia que é muito propagada por alguns autores da Reforma Protestante, que é dizer que a reforma ela devolveu a igreja para o povo. Parece aqui estranho pensar isso, porque se o povo, né, o povo de Deus, faz parte do corpo de Cristo, a igreja não pode ter sido tomada do povo. Mas qual a ideia aqui? A ideia é que o espaço de congregar, o espaço de viver e professar a fé, os princípios basilares da fé foram tomados por essa elite, ok? Pela figura papal, pelas grandes influências do alto clero, dos sacerdotes. Então, essas figuras, elas tomaram a ideia de controle daquilo que diz respeito à autonomia que o povo deveria ter em relação à sua vivência de fé. Então, quando os autores falam que a reforma devolveu a igreja para o povo, qual é a ideia? Olha, o que houve, na verdade, foi dar novamente acesso ao povo
aquilo que já era de direito do povo por vias da Bíblia Sagrada. E aí eu entro aqui para falar para você sobre o legado doutrinário. Eu gosto de resumir todo esse legado doutrinário, e você já viu, você pode voltar aqui nos nossos vídeos sobre os solas, todos os 5 solas que nós trouxemos aqui. Você pode se aprofundar nas teses, que são 95, que foram afixadas por Martinho Lutero na porta da igreja de Wittenberg em 1517, no dia 31 de outubro. Então, hoje é o dia que nós podemos dizer feliz dia da Reforma Protestante. Então, essas teses todas, eu gosto de resumi-las da seguinte forma, dizendo que o legado doutrinário da Reforma Protestante está na devolução da consciência e do entendimento do povo de que a salvação não vem por meritocracia, não vem por uma figura intermediária que não Cristo Jesus. Esse é, com certeza absoluta, o maior legado doutrinário. E esse legado doutrinário está relacionado à doutrina da salvação, que nós chamamos de soteriologia. Então, veja, diante de todos os aspectos que nós conversamos aqui, o que é devolvido para o povo, na verdade, não é só a igreja no sentido de espaço físico, espaço onde se realiza a liturgia de culto, ou as paredes, a denominação, a emblema de uma instituição terrena. Não. O que é devolvido ao povo, e é um legado doutrinário, é o aspecto relacionado à consciência e entendimento de que a salvação não vem por um outro intermediário que não Cristo, entendendo a única e suficiência mediação de Cristo como Salvador. Então, isso daí é aquilo que você deve trazer para a sua vida. Não há para a vida cristã um aspecto mais importante do que entender a doutrina da salvação, porque aí você vai aprender sobre pecado e não vai atribuir pela causa do pecado a feitura de obras para te trazer um mérito onde que venha a ter a possibilidade de você receber perdão. Você joga isso por terra. 2, você não vai tributar a objetos, você não vai tributar ao pagamento de nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de indulgência, nenhum tipo de compra de relíquia ou de objeto para poder você alcançar aquilo que Deus deu gratuitamente. Então, isso insere-se naturalmente dentro da doutrina da salvação. Então, soteriologia, a doutrina da salvação, ela representa um aspecto de esquematizar toda essa ideia do processo salvífico de Deus para a humanidade, onde ele apresenta Jesus Cristo como o sacrifício vicário, o sacrifício do Cordeiro Imaculado, que vai pagar o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Quero que você abra aí a sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 5. A gente vai ler aqui 2 versículos aqui interessantes. Versículo de número 25, 26, e vamos ler o 27 também. Diz assim: olha como é interessante aqui essa vinculação aqui dos aspectos da igreja. Esse trecho aqui é o trecho onde Paulo trata sobre os deveres dos cônjuges. Diz assim: ó, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esses versículos que Paulo fala sobre os deveres conjugais, que ele apresenta aqui a figura do homem como entrega, ele relaciona
ao seu Filho Jesus Cristo. No sentido de mostrar o quê? Olha, o preço foi pago por Jesus. É isso que torna a igreja o que ela literalmente é. O corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, veja, purificado pelo lavar de água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso aqui é fantástico, porque quando você está inserido no corpo de Cristo, e aí nós não vamos entrar aqui nos detalhes de explicar como que é entrar para o corpo de Cristo, mas basicamente você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você ter vida e comunhão com Deus, ok? Você ter a vida transformada e viver de maneira condizente com os ensinos bíblicos. Então você faz parte do corpo, congrega, comunhão. Aí a via aqui é clara. O que Jesus fez foi suficiente para poder fazer com que houvesse essa conjuntura de que o aspecto mais importante, o legado doutrinário mais importante da Reforma Protestante é o legado da doutrina da salvação e os aspectos que envolvem a tudo que diz respeito aos aspectos salvíficos que nós vimos aqui. Tá certo? Então, nesse dia 31 de outubro de 2024, quero aqui dizer para você, a Reforma Protestante foi mais do que um movimento em prol de um entendimento bíblico. A Reforma Protestante foi um movimento que mudou a história do aspecto religioso, mas também do aspecto social. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, eu gosto de dizer que Martinho Lutero, na verdade, levantou uma bandeira genuína daquilo que a palavra representa. Martinho Lutero ecoou a voz que estava presa em relação aos aspectos da doutrina bíblica e das doutrinas da salvação. Martinho Lutero fez ali com que houvesse uma mudança de pensamento e reflexão acerca do que a igreja vivia, para transformar, de uma vez por todas, o cenário representativo do cristianismo aqui na Terra. Eu e você somos também frutos da Reforma Protestante. A reforma que, na verdade, apresentou aquilo que nós já deveríamos ter por acesso, que é a Bíblia Sagrada. Então, você que está aqui, parabéns, porque você acompanhou todo esse cenário aqui do Acordando para o Propósito com a gente. E agora, nossas informações aqui. Número 1, você precisa colocar aqui nos comentários seu pedido de oração. Amanhã nós vamos estar orando, tá certo? Então, esse é o primeiro recado. 2, nós vamos começar amanhã o mês de novembro. E no mês de novembro nós temos uma temática muito importante. A temática vai ser saúde. A temática vai ser saúde. Nós temos visto nos últimos anos que novembro é chamado de Novembro Azul, uma alusão à ideia de que o homem precisa ter cuidado, né, com alguns exames, cuidado com a saúde. Então, nós pegamos essa ideia e no mês de novembro nós vamos ter aqui a temática saúde. Para você, mulher, para você, homem, que nos acompanha aqui, a temática vai ter sempre um viés bíblico. Nós vamos tratar aqui de saúde, provavelmente vamos tratar aí sobre o aspecto do corpo, também sobre o aspecto emocional, e aí você vai entender que tanto vida espiritual quanto os aspectos físicos e emocionais fazem parte da saúde, e a Bíblia também nos ajuda a entender isso de maneira muito clara. Então, fica aqui o meu convite. E agora, a grande oportunidade que nós tínhamos dito para vocês é o seguinte: eu anunciei durante todo o mês de outubro aqui a possibilidade de você entrar no curso
Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. É um curso que eu digo para você que está aqui. É uma verdadeira pós-graduação, ok? Nós não vamos lhe dar certificado de pós-graduação ou nada do tipo, mas em relação ao conteúdo, nós podemos garantir para você que é um cenário de muito aprofundamento, onde o pastor Gilson Paulo apresenta ali aulas magníficas. E aí, eu vou colocar aqui na tela para você ver. Você está vendo aí, né? O curso ele tem aí o valor de R$ 147 e a pessoa pode pagar até em 12 de R$ 14,70. Aqui na lateral você vê, né? A Reforma Protestante, visão histórica e teológica. Sabe o que aconteceu antes, durante e depois da Revolução que mudou a história? Você já se perguntou como o mundo passou por uma das maiores revoluções da história? Quer entender os eventos, ideias que deram origem à Reforma Protestante e moldaram o curso da civilização ocidental? Aí o que você vai aprender nesse curso aqui? Contexto histórico e teológico da Reforma, as figuras-chave como Martinho Lutero, João Calvino, ideias centrais das 95 teses e seu impacto, princípios fundamentais do protestantismo, conflitos religiosos e políticos gerados pela Reforma, o legado e influência da Reforma Protestante na sociedade moderna. Tudo isso seria por 12 de R$ 14,70. Mas nós vamos dar aqui para você um cupom de desconto. O cupom é o seguinte: Reforma 507. Então você vai digitar aqui nesse lugar Reforma 507. Vou fazer de novo para você ver, para você ter essa ideia. Vou aqui, ó, atualizar a página. Aí você vai ver aqui, ó, cupom de desconto? Sim. Você vai clicar aqui e vai colocar Reforma 507. Quando você aplicar o cupom, você vai ganhar 50% de desconto. Você está vendo isso aí? 50% de desconto. Então, ao invés de R$ 147, você vai pagar 12 de R$ 7,35. Ou, se você quiser, pode fazer à vista, R$ 73,50. É 50% de desconto nesse curso para quem está aqui conosco no fechamento, acompanhou tudo. Você vai vir aqui, vai colocar seu nome, você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar aqui seu DDD, seu celular, seu CPF, e aqui você vai escolher o meio de pagamento: cartão de crédito, Pix, boleto. Se você quiser pagar em mais de um cartão, porventura você não tiver aí o limite para poder você fazer, você coloca aqui, vai colocar. Se você quiser o Pix, ele vai gerar para você aqui o QR Code para poder você fazer a inscrição. Então, o nosso cupom é Reforma 507. Reforma 507. Se você assim desejar investir na sua vida e no seu conhecimento, tá bom? Lembrando, o link está aqui na descrição. Você pode aí clicar no link da descrição, onde está inscrever-se no curso, e você vai poder fazer a sua matrícula e dar sequência aí, aprofundar aquilo que nós começamos aqui, porque certamente aqui nós tivemos aproximadamente, eu não sei aqui de cabeça, mas pelo menos umas 20 aulas sobre Reforma Protestante. Você imagina que cada aula dessa você tem uma abrangência e mais detalhes para você se aprofundar. Então é você preparar seu caderno, sua caneta, fazer a sua matrícula e desfrutar do conteúdo. Já tem muitas aulas lá liberadas para você, tá certo? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por todo este mês de outubro que tu nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esse dia marcante da Reforma Protestante. Que tu venha continuar nos abençoando, dando a todos nós aqui do Acordando para o Propósito uma vida repleta da tua presença e do teu direcionamento. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um forte abraço, faça sua matrícula no curso, aproveite o desconto, porque ele vai ficar por tempo indeterminado. Então aproveite aí. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que está até em outro período que você está assistindo.
faça lá o teste, coloque Reforma 507, que é o nosso presente aí em comemoração a esse dia da Reforma Protestante. Forte abraço, tchau, tchau.